O título da mensagem é Até que a morte nos aproxime. Até que a morte nos aproxime. Nós vamos falar um pouco da cultura do céu. O céu tem uma cultura diferente da cultura que nós temos na terra. Por muitas vezes é oposta. Mas eu sei que você vai sair daqui hoje entendendo mais sobre o que é a cultura do céu e sobre como o céu vê a morte. A Bíblia não fala isso, mas eu tenho para mim, eu me dei a liberdade de pensar que quando Deus nos criou, quando Deus criou Adão e Eva, Ele não os criou para morrer, de forma alguma. E talvez essa não seja a melhor palavra, mas para entendermos o melhor, a programação de Adão e Eva não era morte, não existia isso dentro daquele programa, para você entender isso melhor. Por isso que eu acho que é muito esquisito quando perdemos alguém. Recentemente eu perdi a minha bisavó e é muito engraçado porque as pessoas falaram assim, não, mas ela já tinha 110 anos. É verdade que ela já tinha vivido bastante, mas quanto mais alguém que você ama vive, mais você ama. Você não odeia as pessoas porque elas estão vivendo. Você, na verdade, se apaixona mais por elas. Principalmente porque minha bisavó, ela era muito lúcida de tudo que estava acontecendo ao redor dela. Então, quando alguém falece, parece que nós sentimos um golpe, sabe, no nosso coração. Nós não ficamos satisfeitos com aquilo. Nós ficamos tristes, nós ficamos abalados. Mas a mensagem de hoje, apesar de ter o título de que até que a morte nos aproxime, é uma mensagem sobre vida. Porque eu sei que é isso que nós precisamos. Enquanto o casamento terreno, e isso nós fazemos os votos no altar. Quantos casados nós temos aqui hoje? Quem que é casado? Eu acho que um dos votos principais, e talvez o final do casamento é até que a morte nos separe. E a gente promete isso no altar, diante das pessoas, da família. Nós dizemos, não, é na doença, é na pobreza, sabe, é quando acabar o ovo, é quando acabar a farinha. Mas tem gente que acaba a internet e já fica endemoniado. Aí eu já não sei. Você não pagou a conta. É endemonia, sabe, incorpora o Satanás da internet. Mas na verdade, a cultura do reino, ela é diferente. Nós passamos a ter o casamento eterno quando começa a morte em nós. E principalmente a morte física. O casamento, ele só se dá aqui na terra, entre o marido e uma mulher, quando o marido ou a mulher, ou os dois juntos, claro, morrem para todos os homens, a mulher, e o homem para todas as mulheres, certo? Então, o homem, ele não vai ter nenhum tipo de relacionamento com outra mulher, e a mulher nenhum tipo de relacionamento com outro homem. Eu não sei se ficou claro isso, eu falei rápido, eu acho, né? Mas você entendeu, né? Você que é casado não pode ter nenhum tipo de relacionamento com outra pessoa do sexo oposto. Melhorou um pouco, né? Tá, tudo bem. Você que é solteiro, fique assim. Não se relacione, sabe? Fica assim. É melhor. Apesar de saber que... Quantos solteiros nós temos aqui hoje? Quem que é solteiro? Muitas pessoas tristes, abaladas, isoladas. Eu não sei o que vocês fizeram. Há umas 3 semanas atrás teve um frio muito grande aqui, né? Os casais amaram, né? Os solteiros nem tanto, né? Mas Deus vai dar graça a vocês, viu, solteiros? Que a galera solteira aí, viu? Procura alguém de Deus para casar, tá? Enquanto isso, abraço o ursinho de pelúcia de vocês, etc. Nós, na ministração de hoje, vamos ver 3 elementos básicos dentro da ministração. A morte física e espiritual, a morte legal, e depois eu explico o que é, e a vida. Esses 3 elementos nós vamos ver. Nós, como vamos ver 3 elementos, eu não quero usar um texto basilar para a mensagem, como geralmente eu gosto de usar, mas quero trabalhar um tema que o apóstolo Paulo traz no capítulo 6 de Romanos, e eu quero trabalhar essa ideia que ele traz
sobre a morte que nos aproxima de Deus. A morte física, ela é um fato. Biologicamente falando, é a única certeza que temos da vida, certo? Não temos outra certeza a não ser de que um dia morreremos. Os que já estão casados ou os que estão solteiros e talvez já namoraram um dia, sabem que quando você namorou, você sonhava em casar com aquela pessoa. Porque ninguém começa a namorar querendo matar a pessoa, né? Ninguém começa a namorar e diz assim, meu sonho é terminar esse relacionamento. Ninguém sem consciência começa algo para terminar. Mas, tem doido para tudo, mas não quero falar desses doidos. As pessoas normais, elas começam um relacionamento e dizem, eu quero viver com você para sempre. Você é o amor da minha vida. E sabe essas coisas bonitas que nós falamos. Mas é bem possível que você tenha namorado alguém que não está casado hoje. É bem possível que você tenha feito promessas para algumas pessoas e que você não está mais casado com ela hoje. Mas você tinha certeza que você ia casar com ela. Acabou essa certeza. Mas a certeza que você tinha de que você ganharia aquela vaga de emprego, isso talvez doa mais do que terminar alguns relacionamentos que eram danosos à nossa vida. Existem muitas promessas e certezas que temos na vida que na verdade deixam de ser certezas. Mas a morte, ela é um fato. Isso é concreto em nossa vida. Mais dias, menos dias, vamos falecer. Espero que faleçamos como a minha bisavó, que deitou para dormir e não acordou. Dormiu em paz, dormindo, na bênção do Senhor. Então, é possível ver que o nosso corpo está em deterioração, estamos nos acabando. A gente fica doente, o cabelo cai, o cabelo embranquece, os dentes também caem às vezes. Eu, por exemplo, acabei de fazer 30 anos de idade, na sexta-feira, no dia 6. Eu estou me sentindo um pouco velho. Estou me sentindo um pouco velho. Eu fui jogar futebol com os meninos depois e minhas panturrilhas ficaram muito doloridas. Eu disse, são as marcas da velhice. Mas eu não vou desistir. Amanhã o pessoal do futebol vou estar lá, tá? Vou estar lá jogando futebol, 8 horas da noite. Meu amor vai ser rápido. Eu estava há muito tempo sem jogar futebol. Falei para a Rebeca, vida, eu vou jogar bola. Mas é só 1 hora. É das 8 às 9, 9h30 eu estou em casa. Cheguei 1h30 da manhã. Me empolguei. Eu saí de um jogo, fui para o outro, depois fui sair com os meninos para comer, para lanchar. E aí me perdi no tempo, mas ela me perdoou. Eu tenho provas que eu estava com um monte de homem fedido jogando futebol. A separação entre Deus e o homem é algo real também. Em Isaías 59, versículo 2, diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A primeira parte deste versículo me chama muita atenção. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando Adão, ele pecou no Jardim do Éden. E acredite, o Jardim do Éden era o lugar mais propício para alguém ser e continuar sendo perfeito. Mas ainda assim ele falhou. E a culpa foi dele, ele quem quis isso. Adão então ele falha e cai sobre nós o pecado. E isso nos separa de Deus. Eu não sei se você entende isso, mas existe uma cultura no nosso país, um dito popular que diz que todos são filhos de Deus. É como dizer que todo mundo é filho de Maninha. Maninha só teve 3 filhos. Eu, Jefferson e Jéssica. Só. Não é porque você é filho que você é filho de Maninha. Não é porque você é nascido, que você sabe que Deus existe, que você é filho de Deus. Mas hoje é uma excelente oportunidade para você se tornar um filho de Deus, amém? A morte espiritual, ela então se torna um fato. Em Gênesis 3, versículo 3, relata o que aconteceu lá no Éden.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Óbvio que Adão fez tudo ao contrário. Ele comeu da árvore e ele morreu espiritualmente. Romanos 5, versículo 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós recebemos como herança de Adão o pecado. Nós recebemos como herança de Adão a morte. Mas você pode estar se perguntando: pastor, eu não fiz nada para receber essa herança do pecado. É verdade, você não fez nada. Mas você também não fez nada para que você seja salvo. Mas Cristo fez. E hoje há salvação nessa casa. Não se preocupe, não fique angustiado, não fique pensando como vai ser a sua salvação, porque ela já está estabelecida por Cristo na cruz. É preciso que você apenas se arrependa dos seus pecados, e o Senhor vai tomar conta da tua vida e do teu coração. Deus usou algo natural. Depois da queda de Adão, depois que Adão se tornou mortal, a morte se tornou algo comum. As pessoas começaram a morrer. Deus usou a morte, algo que era comum, para que nós tivéssemos vida hoje. Era algo comum a morte. Mas, apesar de ser algo desconfortável e não sabermos lidar muito bem com a morte, Jesus Cristo morreu por você, para que você hoje tivesse vida, e vida em abundância. É assim que a Bíblia nos promete. A morte, ela então se torna uma aliada do homem. E isso talvez seja confuso à nossa mente, mas eu estou disposto a explicar. Nós vamos ter agora, para este momento da mensagem, um parâmetro de que a essência do homem é uma essência ruim, certo? Tenhamos agora isso: a essência do homem não é uma essência boa. Um homem chamado Friedrich Nietzsche, ele disse o seguinte: o que não provoca a minha morte, faz com que eu fique mais forte. Nietzsche, ele era um homem muito inteligente, escreveu coisas interessantes, mas inaplicáveis para a vida de um cristão. Nietzsche morreu pobre, esquecido, rejeitado. E ele escreveu isso porque ele não acreditava no Deus que o seu pai e o seu avô serviam, porque o avô e o pai de Nietzsche eram pastores. Ele era um filho de pastor. Mas ele rejeitou, ele rechaçou totalmente a fé em Deus. Agora, tendo esse parâmetro que eu falei, de que a essência do homem é má, nós entendemos que, segundo Nietzsche, aquilo que não me mata me fortalece. Na verdade, isso é o oposto da cultura do céu. Aquilo que te mata, ou aquilo que morre em você, te fortalece. Quando a essência ruim morre em você, isso te fortalece. Porque cada vez que os seus pecados morrem dentro de você, você se torna mais semelhante a Cristo. E não há ninguém mais forte do que Cristo. Então, se a essência ruim que há em você começa a morrer, então significa que você está ficando mais forte. Agostinho, um dos primeiros teólogos da história, um cristão fervoroso, ele diz o seguinte: a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Agostinho, ele tinha consciência de que a morte não era nada mais do que um portal pelo qual ele entraria e acessaria o trono dos céus. Não existe ninguém que consiga ver a Deus, a não ser passando pela morte. E primeiramente pela morte física. É preciso que, pela morte espiritual. É preciso que tudo que há de ruim em nós, todos os pecados morram dentro de nós. Só há um jeito disso acontecer, querido.
quando o sangue de Cristo passa pela tua vida. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus. Quando o Senhor se torna o Deus da sua vida. Nós vivemos um século em que cada um de nós quer dar destino a si próprio. Cada um de nós estabelece um padrão para nós e queremos viver essa vida que consideramos boa. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, tem para nós muito mais do que aquilo que nós mesmos conseguimos ter para nós. Você vai trabalhar a vida inteira. Eu espero que isso aconteça. Você vai amealhar bens. Você vai juntar dinheiro. Mas a paz que você busca só existe em Deus. Não há em outro lugar. Não existe outra maneira de alcançar. Em Romanos 8, no versículo 11, diz o seguinte: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Quando Cristo morreu, ele passou apenas 3 dias morto. O Espírito do Senhor trouxe ele de volta à vida. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo vai te ressuscitar hoje. É o mesmo Espírito que habita em mim, que pode habitar em você também. É o mesmo Espírito. Eu não sei se você entende a grandeza disso, o poder disso. Mas a mesma pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa, que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, vai ressuscitar você dos seus pecados, dos seus delitos, da sua morte espiritual. É isso que a Bíblia está nos dizendo. A morte então se torna um aliado nosso. Nós queremos que os nossos pecados morram, para que Cristo em nós viva. Porque eu preciso que você entenda. Não existe vida de Deus numa pessoa em que há pecados. Eu não estou dizendo que você vai se tornar perfeito. Eu não estou dizendo que você vai deixar de pecar. Mas eu estou afirmando que onde Jesus Cristo entra, nós não temos mais prazer no pecado. O seu prazer em pecar acaba. O seu desejo pelo pecado acaba. Porque eu sei que nós, em nossos pecados, planejamos o pecado. Nós desejamos o pecado. Mas quando Cristo entra em nossas vidas, nós desejamos a Cristo. Nós desejamos agradar a Deus. E nós fazemos para agradá-lo. Temos uma vida então em que Cristo olha e diz: é isso que eu quero. É isso que eu preciso em sua vida. A morte do pecado, ela nos aproxima de Deus. Em Romanos 8, no versículo 13, diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu queria que você visse esse versículo novamente. Porque, se viverdes segundo a carne, a vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu não sei se você está entendendo, mas a Bíblia é muito clara em dizer que se você continuar vivendo a vida que você quer, do jeito que você quer, agradando o seu corpo, alimentando os seus prazeres, você morrerá. Não fisicamente, mas espiritualmente. Quantos aqui querem ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Só há um jeito de ir para o céu, que é ter contato com o Espírito Santo de Deus. Que é ser querido de Deus. Eu sempre gosto de falar isso para os jovens. E gosto dessa comparação, porque é muito simples. Todos aqui moram numa casa. Alguém entra na sua casa sem ser convidado? É possível que isso aconteça. Mas é contra a lei. É arrombamento. Você pode chamar a polícia, essa pessoa é presa. No céu é a mesma coisa. O céu é a casa de Deus. O que faz você pensar que você vai invadir o céu sem conhecer a Deus?
O que faz você pensar que você vai entrar no céu travestido de pecado? Só é possível adentrar os céus se você for purificado pelo sangue de Jesus. Só é possível entrar no céu se você for conhecido, amigo de Deus. Eu não deixo estranhos entrarem na minha casa. Eu não deixo ninguém que eu não conheça entrar na minha casa. Até as pessoas que servem, que fazem serviços na minha casa, eu prefiro que sejam conhecidos meus. Para a internet, para seja lá o que for. Porque eu gosto de pessoas que eu conheço dentro do meu lar, que eu confio. O céu é a casa de Deus, é a morada do Senhor. Ninguém que ele não o conheça poderá adentrar. E talvez você diga, olha, pastor, eu conheço a Deus. Eu sei quem Deus é. Ele criou o mundo, Jesus morreu por mim. Mas isso não é conhecer. É como talvez você me conheça agora. Você sabe que o meu nome é Aldo Giovanni. E você sabe que eu tenho 30 anos. Mas você não sabe meu CPF, você não sabe meu RG, você não sabe o número dos meus cartões, o meu endereço, o meu sobrenome, o meu tipo sanguíneo, quantos cabelos eu tenho na minha cabeça. Deus sabe tudo isso. Ele me conhece. Ele sabe o que eu vou falar antes mesmo de eu falar. Isso é conhecer. A cultura do céu só é possível adentrar o céu quando você morre para si e deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Eu não estou dizendo que isso é simples nem fácil, mas o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite para te ajudar, amém? Em Romanos 6, versículo 7 diz assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado. É preciso entender isso. Essa morte legal não significa que jamais pecaremos. Não significa que não vamos algum dia tropeçar. Não, não é isso. Deus não pede que sejamos perfeitos exatamente como Ele é, porque nós não moramos no céu ainda. Mas Ele nos pede que sejamos firmes em não pecar, em manter uma vida justa, equilibrada, que o agrade. Irmãos, isso é possível. Isso é totalmente possível. Principalmente quando vivemos numa igreja saudável como a nossa, com líderes amorosos, com pastores carinhosos e com pessoas que sempre nos jogam para os acertos da vida. É preciso que vivamos também num ambiente saudável. É impossível você ter uma vida sem pecado se você continuar vivendo em lugares escorregadios. Jonathan Edwards diz que se você caminha por lugares escorregadios, a qualquer momento você pode cair. E quem caminha por lugares escorregadios não pode prever a hora que vai cair. Ele cai de repente. Eu não sei se você já caminhou sobre um chão ensaboado. É complicado. Eu gostava de brincar isso quando eu era criança. Sair correndo e escorregar. Várias vezes eu caí e me machuquei. Eu parei depois que minha mãe brigou comigo veementemente e me ameaçou me dar surra, porque, eu não sei, mas para um filho pequeno, a surra da mãe dói mais do que bater a cabeça no chão e rachar. Não sei se vocês já passaram por isso, mas a ameaça materna é muito forte. Eu vou te dar uma surra. Acaba com o seu dia, você fica mal, você fica triste, você perde a vontade de comer, entendeu? Mas fazer tudo aquilo, cair, bater a cabeça no chão, não doía tanto quanto vou meter a mão em você. Então, várias chineladas, várias cintadas, várias palmatórias. Eu já apanhei de várias formas. Apesar de ser uma pessoa muito comportada, acredito que foram injustas as surras que tive. Eu não merecia tanto sofrimento. Chegou uma altura da minha vida que painho falava assim, você quer apanhar de cinto ou de palmatória hoje? Eu falava, palmatória, né, que ontem foi cinto. Então vamos intercalando. Já apanhei também de varinha de goiabeira, assim. Gente, a bichinha chega que é brava. Eu sou um homem digno hoje. Apanhei, sou honesto. Nunca apanhei da polícia. Graças a Deus. Mãinha, obrigado pelas surras, painho também. Pelas sandalhadas, pelas havaianas voando dentro de casa.
Mas hoje eu sou um homem direito, graças a Deus. Quando Cristo nos encontra, Ele faz de nós justos perante a Deus. Irmãos, a única coisa que pode nos unir a Deus é Jesus Cristo. Não existe outra pessoa que possa nos unir a Deus e nos dar acesso aos céus do que Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu por você. Não existe outra pessoa que tenha morrido por ti. Eu acho muito interessante quando as pessoas dão o louvor à pessoa errada. A minha mãe, ela seria a primeira santa da igreja evangélica do mundo. Até eu conhecer minha sogra, então vai ser a segunda. Eu vou fazer uma estátua para elas duas, nós vamos orar para elas. Olha que heresia. Elas são santas. Minha mãe me curou infinitas vezes. Porque eu não sei se você sabe, beijo de mãe cura mais do que qualquer remédio. Eu ia dormir com febre, ela me dava um beijo, eu acordava correndo. Santa, mulher santa, me curava. Ela falava assim, ó, bebe esse chá. Gente, o que é chá de mãe? O que é que elas colocam? É interessante, né? Mas, nem por isso ela roubou o lugar de Cristo na minha vida. Existiram muitos homens santos na história da humanidade. Mas ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Ele é único em nossas vidas. Foi Ele quem morreu e ressuscitou por nós. E a única forma de nós morrermos para o mundo é quando Cristo preenche a nossa vida, extingue os nossos pecados. E aí então, esta é a morte que nos aproxima de Deus, a morte dos nossos pecados. E a vida então se torna um fato. Jesus Cristo é um fato. Nada é mais verdadeiro do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Existem muitas histórias de santos, de santas, de homens poderosos, mas ninguém dividiu a história em dois igual a Jesus Cristo. Ninguém é tão verdadeiro quanto o nosso Senhor. Nada é mais poderoso do que o sangue de Cristo. Nada, absolutamente nada. Dr. Lloyd Jones disse o seguinte: olhe para Adão e enxergue a si mesmo. Você, embora não tivesse feito, foi declarado pecador. Olhe para você mesmo em Cristo e veja que, embora você não tenha feito nada, você é declarado justo. Irmãos, não são as boas obras que nos salvam. Não é ajudar o pobre, não é ajudar quem está na rua. Não é isso que nos leva aos céus. O que nos leva aos céus é Jesus Cristo. Daí então nós fazemos boas obras. Nós não fazemos boas obras para ganhar a salvação. Porque ganhamos a salvação, fazemos boas obras. É diferente. As coisas na sociedade são invertidas. Tudo está invertido, né? Imagina a salvação. Quando Cristo nos salva, quando Ele arrebata as nossas vidas, nós temos um desejo incontido de amar as pessoas, ajudar as pessoas e fazer pelo próximo aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Este é o verdadeiro cristianismo. É isso que Cristo nos chama para viver. Ele nos tira da morte para vivermos uma vida plena aqui na terra. A salvação é pela graça. Não há nada que possamos fazer com esta vida terrena para ganharmos aquilo que Jesus já fez na cruz. Já está feito. Tem uma música que diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Primeira vez que eu ouvi essa música eu fiquei indignado e disse: é mentira. O melhor de Deus já veio e o nome dele é Jesus Cristo. Não existe nada melhor do que Jesus Cristo na história da humanidade. Quando você recebe a Jesus Cristo, tudo na sua vida se torna a melhor coisa. Porque não há nada melhor do que ter um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Nada é melhor. A vida se torna melhor, tem mais sabor, é mais prazerosa. Sabemos aproveitar a vida, a família, tudo se torna mais equilibrado em nossa vida. Até o dinheiro sobra. Deus nos abençoa em todas as áreas de nossas vidas. Em Romanos 6, no versículo 22, diz o seguinte: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É para aí que vamos depois da morte física. Nós vamos para a vida eterna com Cristo. Queridos, não há lugar melhor do que um lugar com Cristo. O pior lugar da terra com Cristo é o melhor lugar do mundo. Mas o melhor lugar do mundo sem Cristo é o inferno. Eu não sei se você já disse isso para você mesmo: a minha vida está um inferno. Essa expressão que usamos algumas vezes, eu não me lembro de ter usado isso, mas já ouvi muitas pessoas falando: Aldo, a minha vida está um inferno. E eu lembro que todas as vezes eu falei: a sua vida está um inferno, porque Cristo não está na sua vida. Porque todas as vezes que Jesus entra na vida de alguém, o inferno desaparece. Eu não estou dizendo para você que você não vai ter problemas. Eu não estou dizendo para você que sua vida vai ser fácil. Mas a sua vida vai ser boa. Muito boa. Não existe vida melhor do que vida com Cristo. Não existe caminhada melhor do que caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Gosto de uma frase que o autor Leonardo Gonçalves, um cantor, ele diz assim: mas chegarei um tempo em que eu não morrerei jamais. Este tempo é o tempo dos céus. Não há morte nos céus. No céu há apenas vida. Vida, o tempo todo vida, e júbilo, e festa, e alegria. Eu não lembro qual foi o pregador que falou sobre isso, sobre uma propaganda de cerveja, que a pessoa chegava no céu e era aquela calmaria, aquela tranquilidade, e entre aspas, pelo menos era isso que a propaganda passava, era uma chatice. E a pessoa pedia então permissão a Deus para ir para o inferno. Ela chegava no inferno, tinha festa, tinha samba e tinha alegria. É o contrário. A Bíblia fala que no inferno vai ter choro e ranger de dentes. É o pior lugar que uma alma pode ir. Mas nos céus tem festa a todo tempo. Cada vez que uma alma se converte ao Senhor, a Bíblia fala que há festa nos céus. E talvez hoje vá haver festa nos céus, porque eu acredito que o Espírito Santo já está trabalhando nos corações que ele tem que trabalhar, e salvar as vidas que devem ser salvas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus usou depois da queda algo muito natural, que era a morte. A morte se tornou normal. Infelizmente, nos nossos dias tem se tornado banal. Nós vemos notícias de morte e dizemos: olha, mais um. Nós não temos mais o apego à vida que talvez devêssemos ter. Mas isso não se tornou normal para Cristo. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje. Com a morte de Jesus, ele levou sobre ele todos os seus pecados. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como que eu vou ser salvo se eu ainda peco? Isso não é um problema meu. Isso é um problema que Jesus já resolveu na cruz. O que você precisa dizer é: eu aceito Jesus como meu Senhor. Eu aceito a Jesus como meu Salvador. Isso é uma questão dele, e ele, como Deus Todo-Poderoso, já resolveu para você. Então você não tem por que se preocupar como vai ser resolvido esse problema, porque ele já foi resolvido. Eu queria que a banda fosse subindo, por favor. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Você que está se perguntando: pastor, eu não quero morrer. Você já esteve morto antes. Eu já estive morto antes. Eu já estive morto nos meus pecados e nos meus delitos. Se não fosse o Senhor para me trazer de volta à vida, eu não estaria aqui. Desculpa se eu falo muito sobre Jesus, é que eu sou muito apaixonado por Ele.
a minha dívida com Ele é eterna. Eu não consigo retribuir aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Hoje é Dia das Mães. Alguém aqui consegue retribuir à sua mãe aquilo que ela fez por você? Você sabe quantas vezes sua mãe trocou suas fraldas? Quantas? Tem alguma mãe recente aqui que tem bebê? Quantas vezes você já trocou a fralda desse bebezinho lindo? Muitas. E sua mãe? As suas? Incontáveis, né? Quantas vezes a sua mãe acordou de madrugada para ir até você chorando desesperado no berço? Era só fome. O peito resolveu tudo. Quantas vezes você teve medo de ir à escola porque você ia ficar sem sua mãe? A gente, quando é criança, é meio, né? Eu não quero ir para a escola. Eu não quero. Eu lembro de uma vez que eu fui à escola e era meu primeiro dia de aula. Não teve primeiro dia de aula naquele primeiro dia de aula. Eu chorei tanto que manhã ficou com pena e me levou embora. Eu estava desesperado. Era uma escola nova, não conhecia ninguém. Eu estava, meu Deus, eu vou morrer nesse lugar, me leva embora daqui. Quantas vezes sua mãe passou vergonha com você? Principalmente quando você estava começando a falar e sua mãe disse assim: fala agora, filho, para o papai ver. Fala, filho. Não, mas ele falou agora. Aquilo que sua mãe fez por você foi muito especial. Ela cuidou de você durante todo o tempo. Ela te amamentou, ela te trouxe a vida. Ela trocou suas fraldas, lavou suas roupas. Alguns até hoje a mãe lava as roupas. Glória a Deus ouvido aqui. Amém, filho. Compra uma máquina de lavar para sua mãe, viu? Vixe, a mãe tá do lado. Nós não conseguimos retribuir aquilo que as nossas mães fizeram por nós. Alguém fez uma conta uma vez e calculou de que de 0 a 10 anos um pai investe cerca de R$1 milhão na vida de um filho. É muito dinheiro. Se você fosse ter que pagar sua mãe, você conseguiria? Poucos disseram sim, os milionários. Deus abençoe você. Eu não conseguiria pagar minha mãe. Principalmente porque se é do 0 aos 10, ela ainda ficou comigo dos 10 aos 20. Que eu comia mais do que quando eu tinha de 0 a 10. É impossível retribuir aquilo que minha mãe fez por mim. Mas hoje a forma de eu tentar retribuir isso para minha mãe é sendo um homem digno, é sendo um homem honesto, amando a minha esposa, cuidando da minha família, sendo aquilo que ela me criou para ser. Mas eu tenho uma segunda e última pergunta. Como você consegue retribuir aquilo que Cristo fez por você na cruz? Eu não consigo. A obra que Jesus fez por mim na cruz foi muito maior do que a obra que minha mãe fez comigo. Porque minha mãe conseguiu me dar banho e me limpar várias vezes. Mas por mais que minha mãe me limpasse, ela nunca conseguiu me limpar dos meus pecados. Apenas Jesus consegue tirar de nós os nossos pecados. Apenas Jesus consegue tirar de nós aquilo que nos afasta de Deus. Nós com Ele morremos, nós com Ele ressuscitamos e com Ele vivemos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que você se concentrasse agora, que você ouvisse essa música e que você deixasse o Espírito Santo de Deus falar contigo. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
estou fraco, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Que a igreja ficasse de pé. Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Declare sem o teu amor com toda a sua força. Sem o teu amor, o que seria de mim? Deus me amou tanto. Por quê? Pra morrer, pra morrer. Bota suas mãos pro alto, igreja, e grite a Ele. Deus me ama. Eu queria fazer uma oração com você. Eu gostaria que a igreja entrasse em oração. Eu queria que você soubesse que Deus te ama. Deus, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida em alegria. Eu queria que você, por favor, repetisse uma oração comigo. Deus, eu entendi que é preciso que os meus pecados morram para que eu tenha vida. Eu acredito nisso. Eu acredito em Jesus como o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. A igreja continua orando. Espírito Santo de Deus, faz a tua boa obra. Nada somos sem ti, Senhor. Nada somos sem a tua graça, sem a tua misericórdia, sem o teu amor. Existe alguém entre nós que fez essa oração pela primeira vez? Eu gostaria que você levantasse a sua mão, por favor. Quem fez essa oração pela primeira vez? Amém.
Eu gostaria de orar com você que fez essa oração pela primeira vez. Se você puder vir aqui à frente, eu agradeço. Vai ser bom nós orarmos juntos. Você que entendeu que você quer viver uma vida com Cristo, vem aqui à frente. Você que entendeu que andar com o Senhor é a melhor coisa que tem, vem aqui. Eu quero orar contigo. Eu quero confirmar essa tua decisão através dessa oração. Pode vir aqui. Não existe uma vida plena sem Deus. Não existe vida plena sem Deus. Salvação nessa casa hoje. A Bíblia fala que quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. E eu preciso dizer algo para vocês. Deus não tem borracha. Deus não tem borracha. Eu quero que vocês entendam que aqui nessa igreja vocês vão ser acompanhados. Pessoas vão estar com vocês para ajudarem vocês na caminhada. Para que não haja nenhum prazer lá fora que seja maior do que o prazer de estar com Cristo. Não existe nada mais gostoso do que ter uma família que te ama, não é? É gostoso quando alguém nos ama. E eu quero dizer para vocês que vocês são muito amados e queridos. E a partir de agora vocês se tornam os nossos irmãos. Eu queria que a igreja levantasse as mãos para cá, nós vamos orar. Deus, obrigado por essas vidas preciosas. Obrigado pelo teu amor por essas vidas. Obrigado pelo teu sangue precioso que se derramou pela vida dessas pessoas que estão aqui hoje, desses novos irmãos em Cristo que recebemos. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido generoso conosco. Abençoa, Senhor, essas novas vidas que se achegam a nós, que se achegam ao Senhor. Nos dê sabedoria para discipulá-los, para colocá-los sempre nos seus caminhos. Que o Senhor os abençoe. E que a partir de agora, a família deles entre num processo de salvação também. É no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, que eu oro. E com palmas te celebramos e agradecemos pela salvação da tua casa. Olha, vocês que decidiram por Cristo, temos essas pessoas que estão com o coletinho verde. Vocês vão passar o nome, o endereço e o que vocês puderem passar para eles, para nós entrarmos em contato com vocês. Eles vão te dar um presentinho também, tá? Para a gente estar sempre junto, tá? Para a gente encaminhar vocês para as células, para vocês estarem sempre conosco, porque vocês são muito bem-vindos no nosso meio, tá bom? Igreja, vamos cantar mais uma vez essa música tão linda, vamos? Sem o seu amor, sem o teu perdão, oh, de mim, Deus me amou tanto que entregou seu filho. Pra quê?
abertos pra mim. Deus abençoe sua semana. Deus te guarde. Deus te prospere. Até quarta-feira. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom domingo.